essa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre mais uma parábola do Evangelho de Jesus, da mensagem de Jesus. A parábola, como todos nós sabemos, é a forma com que Jesus buscava exemplificar muitas das coisas e trazer a sua mensagem. E ele usava as parábolas como uma forma figurada, contando uma historieta, e que essa história depois a pessoa pudesse entendê-la e buscar para si próprio o fundo moral, aquilo que fosse importante para o seu próprio crescimento. E Jesus, a gente vai ver no Evangelho sobre as palavras de Jesus, ele falou para um povo na época ainda muito ignorante, Nós estamos falando há 2000 anos atrás, que não tinha ciência, que não tinha muitos dos conhecimentos. Então, por isso, Jesus, ele buscou utilizar-se muito da palavra para que a sua mensagem ficasse também morredora. E ele diz, que no Evangelho, o seguinte, que Jesus não disse tudo. E sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades, que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, nos dizendo que viria um Consolador prometido. É isso que vemos, na passagem em São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Quando ele diz: se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu vos pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos relembrará de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então ele busca que venha esse Consolador para melhor explicar as suas falas, as suas mensagens, as suas parábolas. E que nós acreditamos que esse Consolador prometido já veio, que seria a mensagem trazida pelo Espiritismo. Buscando trazer a mensagem de Jesus a todos nós, já no mundo, numa época da ciência, numa época, e quando a gente fala de energia, quando a gente faz o passe, quando os irmãos forem tomar lá o passe, que transmissão é essa? De energias. Energia do passista, de amor do passista e da espiritualidade. Para quê? Para o nosso refazimento físico e espiritual. Jesus também o fazia. Ele curava as pessoas aplicando-lhe o passe, a mão, e dizia o quê? Ele dizia que fluidos estavam sendo jorrados em cima da pessoa com energia. Ele não podia falar de fluidos porque a ciência ainda não dizia o que é esse fluido. Não se sabia o que é energia, que hoje se sabe. Então essas palavras, a mensagem, as pessoas viam, mas muitas vezes não entendiam o que era aquela imposição de mão. Assim como hoje uma mãe, quando pega uma criança, faz um carinho na criança, a criança está lá doentinha, aí vem a mãe e abraça a criança e faz o carinho, a criança parece dar uma melhora. Por quê? É a energia que a mãe, magnética, da mãe para a criança. Ou de nós, quando gosta de alguém e faz um carinho, nós transmitimos àquela pessoa também uma energia. Então, esse é o aspecto que a ciência hoje já determina, já nos mostra. E a doutrina espírita nos esclarece que, além disso, no passe do próprio Jesus, a transmissão dessa energia, que a dele, com certeza, era gigantesca, imagina
o poder energético que tinha uma figura tão emblemática como Jesus Cristo, além de toda a sua energia magnética, ainda ajuda da espiritualidade, porque ele é um canal aberto aos bons espíritos para ajudar aquelas pessoas que atingiam e ajudavam o seu corpo. E na parábola da figueira seca, que nós vamos agora iniciar, é mais uma dessas passagens que Jesus busca também nos trazer uma mensagem de fundo. Então, em São Marcos, capítulos 11, versículos 12, 13, 14 e 20 a 23, nós temos então essa passagem trazida da figueira seca, que diz o seguinte: quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa, e tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempos de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto, nenhum fruto, né? Que ninguém coma de ti nenhum fruto, e que seus galhos fiquem secos. No dia seguinte, né, os apóstolos ouviram isso, e no dia seguinte, passado pela figueira, viram que ela já havia se tornado seca, até a raiz. E Pedro, lembrando das palavras de Jesus, lhe disse: mestre, vede como a figueira que amadureaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus, e eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Essa mensagem quer nos trazer uma série de mensagens da questão dessa figueira seca. Primeiro, quem que representa essa figueira seca? As pessoas de boa aparência, mas de pouca coisa dentro de si, de pouco coração. Aquelas que ostentam muitas vezes pessoas de bem e na realidade, quando vai se ver melhor, não são. Quando se vai ver melhor, não tem menor condições morais. Aquela mesma frase que Jesus falava, né? Sepulcros caiados. Lembram-se daquela outra passagem de Jesus? Tem também essa passagem em Marcos também, dizendo o seguinte: ai de vós, em Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 32. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos, pois são parecidos com sepulcros caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro cheios de ossos e de podridão. Sepulcro caiado, na realidade, eram feitos, né, aquela coisa de cal, eram construídos e se colocava um cal bem branquinho, mas que se tu batesse nele, era oco e quebrava. Não tinha energia, então era muito bonito por fora, mas não servia para nada. Não tinha energia, não tinha segurança, não tinha força. É isso que Jesus quis dizer, de muitas vezes a aparência do bem, né? Uma figueira tal, bonita lá, mas não tem nada de fruto, absolutamente disposta de qualquer coisa de sua para ser dada. Tem uma passagem de Divaldo que ele conta de um grande palestrante, que ia no centro espírita, né, fazer a sua palestra, e tinha um velhinho que assistia. Todo mês esse palestrante ia lá e o velhinho assistia essa palestra.
Ao final, o velhinho vinha, agradecia ao palestrante pela mensagem linda que tinha trazido, que seria muito importante para ele, que ele escutou, que ele gostou, que seria muito importante para a vida dele. E assim, passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns anos. Um outro tempo, passados alguns anos, o palestrante foi fazer a palestra e o velhinho não estava. Aí perguntou, não, que o velhinho ali já faleceu, já foi para a espiritualidade. E ele continuou por mais uns 2, 3 anos e também veio a desencarnar, o palestrante. Como ele não era uma pessoa assim, tão boa, né? Ele foi para um local ainda que precisava de ajuda na espiritualidade. E aí ele foi socorrido por um grupo de trabalhadores espíritas da espiritualidade, esses mesmos que muitas vezes estão aqui nesse centro espírita nos ajudando, trabalhadores de Cristo, né? E tinha lá uma pessoa que ele reconheceu, que era o coordenador daqueles trabalhadores socorristas. E quem era essa pessoa? Aquele velhinho. Ele vê o velhinho e vai conversar com ele. Puxa, o senhor está aqui, o senhor sempre estava lá na nossa palestra, veja bem, eu era o palestrante, você era a pessoa que assistia a palestra, e é você que agora é o coordenador dos trabalhos, e eu estou necessitado da sua ajuda. E ele disse o seguinte, você fazia a palestra, eram sempre lindas e maravilhosas, e eu buscava aplicar no dia a dia. Entrava aquela mensagem maravilhosa, e eu buscava aplicar ela no dia a dia e me foi extremamente útil. Então, não basta, é claro que também, vamos dar mérito ao palestrante, né? Quando ele busca fazer e conseguiu ajudar pessoas, também é levado também isso em consideração, todo o trabalho que nós fazemos. Mas esse trabalho tem que entrar dentro da gente. Eu sempre digo que não basta vir à casa espírita, a casa espírita tem que vir dentro de nós. Muitas vezes a gente diz espíritas, né? Mas o espiritismo não entrou dentro de nós. O espiritismo não vai fazer diferença nenhuma para ninguém, só para a gente vir. Eu venho aqui, sento aqui, vou estar, ou me digo espírita e vou para a espiritualidade superior, separado? Não. A doutrina é maravilhosa, mas nós temos que adentrar dentro dela, nós temos que senti-la, vivenciá-la, compreendê-la. Há essa necessidade de a gente buscar nos melhorar e trabalhar isso. Também essa mensagem nos traz a questão da omissão, dos omissos. Aqueles que têm condições de fazer e nada fazem. Aqueles que têm a oportunidade, não é nem aquele que não tem a oportunidade, é aquele que tem a oportunidade. Tem uma inteligência, tem uma capacidade e não fazem. Muitas vezes tem aqui um estudo, estudou a doutrina e tal, e nós precisamos de gente, de trabalhadores para até fazer parte aqui da mesa, coordenação, dos trabalhos, das nossas coordenadorias, dos nossos dirigentes de trabalho, do dia a dia. Não tem tempo, não tem condição, dói aqui, dói ali, dói acolá. E muitas vezes a gente vai verificar, os irmãos aqui que sabem da casa, que a gente conta nos dedos quem a gente pode realmente contar. Dentro de um trabalho, porque a gente sabe que vai estar lá no dia a dia, faça sol ou faça chuva, tenha dificuldade ou não. Então é uma questão de engajamento. Muitas vezes nós nos omitemos, isso também coloca nessa questão da figueira seca. Porque não é só, meus irmãos, os atos errados que a gente faz, mas os atos que a gente deixa de fazer. Quando temos condições de fazer. Nós pecamos também por isso. Isso é uma questão muito importante para a gente entender na nossa vida. Eu não fiz mal a ninguém, mas tu fizesse bem. Chega lá na espiritualidade de São Pedro, né? São Pedro, pode olhar aí, não fiz mal para ninguém aqui, ó. E quem tu fizesse bem? Para quem tu ajudou? Quem tu colaborou? Quem tu fez a diferença? Então a omissão também é uma questão nossa. Se nós temos a capacidade de fazer as coisas acontecerem, não fazemos. Também aqui nos coloca da necessidade da questão da verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela fé, não aquela só de conhecer todas as preces. Conheço todas as preces.
Pai Nosso, Ave Maria, e faz todas elas todo dia. Um rosário. A verdadeira fé é aquela fé com... Alguém sabe o quê? Fé com o quê? Com leite, com café? Fé com... O que será que a frase é? Terminaríamos assim. A fé verdadeira é aquela fé com... Raciocínio? Obras. A fé com obras. É proatividade. É entender e aprender e dizer, não, peraí, eu vou fazer agora. Ah, mas eu sou uma pessoa ainda ruim, tenho dificuldade. Todos nós temos. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém que não cometeu erro aqui? Aqui, na mesa, tem? Na palestra, tem? Nunca cometesse nenhum erro? Temos apenas ela, então. Né? Todos nós cometemos, nós somos num mundo de provas e expiações. Agora, nós temos uma responsabilidade como palestrante, como membros da casa, de buscar, como espíritas, de buscar dominar as nossas más inclinações. A gente já não é o que era antes. A gente tem que entender que o Evangelho, e por isso a importância do nosso Evangelho, é a forma de nós buscarmos nos transformar. Nós não vamos, porque ali Kardec já dizia, o verdadeiro espírito é aquela que domina suas más inclinações? Esse é o verdadeiro espírita? É aquele que busca no dia a dia dominar as suas imperfeições. No dia a dia. Porque se for esperar para ser espírita só quando resolveu que dominou todas as situações, vai demorar alguns séculos para alguém se dizer espírita. Tá? Então é aquele que busca a doutrina para compreender e buscar dominar as nossas más inclinações, os nossos erros, os nossos defeitos. Mas além disso, dentro dessa questão da verdadeira fé, né, que não tem a capacidade, não tem a condição da verdadeira fé, de se buscar fazer fé com obras, tem uma passagem do livro Libertação, de André Luiz, no capítulo 9, não é que eu decorei, não que eu decoro não, mas é que eu fiz agora há pouco tempo esse estudo junto com o nosso grupo de estudo das obras de André Luiz. No capítulo 9 tem uma passagem, tem uma passagem que a Margarida, que é uma pessoa que ela está sendo obsediada por espíritos, ela é levada pelo marido na igreja. E ela vai na igreja, ela entra na igreja, e na igreja tem lá, vamos dizer, umas 30 pessoas, 50 pessoas, e 5 vezes mais de espíritos desencarnados. Então 5 e mais tantas outras espíritos desencarnados, fazendo bagunça e tal. E dentro dessas pessoas, aí ele vê na igreja alguns locais que tem uma luminiscência, uma energia positiva maravilhosa. E aí, o André Luiz pergunta, mas essas energias que eu estou vendo na igreja, no altar, em algumas áreas, o que é isso? Aí a espiritualidade diz, isso aqui são várias pessoas que já vieram à igreja e fizeram preces fervorosas. E essas preces fervorosas ficam imantadas no próprio ambiente, ajudando aquelas pessoas que queiram sentir aquilo de poder sentir. Então, todos os lugares, igreja, evangélica, espírita, qualquer uma delas, tem das pessoas que entram com a fé e ali deixam sua energia. Aí, que foi interessante, algumas pessoas começavam a querer escutar o padre e começar a buscar querer entender a mensagem, a melhorar-se. Aí vinham os espíritos para atrapalhar, fazer qualquer coisa, para desviar a atenção do cara, para o cara voltar a não querer, não ficar atento à mensagem que ali estava sendo dada. E aí, chegou na hora da hóstia. A hóstia, aquela que o padre, dá a hóstia. E aí André Luiz percebe que a hóstia, que o padre, ele tocava lá então o vinho, onde o padre que tinha lá estava tudo com energia, quando o padre tocava o vinho, a energia ia. Então ele já sentiu que o padre não era nenhum abençoado, tem alguma energia mais fraca. E aí tocava para ele tomar, e não dava. A hóstia dele que ele tomou,
apagava. Aí ele foi dar a hóstia para o povo. Ele pegava a hóstia e ele apagava? Ela continuava acesinha. Porque a espiritualidade mantinha, porque era para o próximo. Aí quando a pessoa que ia receber a hóstia pegava, o que acontecia? Apagava. Foi apagando, até que uma moça que ele estava vendo, que vinha realmente foi lá com vontade, compenetrada, querendo sua autorreforma, recebeu a hóstia continuou energizada. Ela colocou na boca e aquela hóstia entrou na sua garganta, entrou no seu corpo e foi iluminando todo o seu corpo, toda a sua energia. Então, o mérito está ali na pessoa. A espiritualidade buscou vários espíritos ali de luz, buscando naquele ambiente ajudar as pessoas, mas as pessoas têm que se ajudar. Essa é a compreensão clara que trazia esta mensagem nesse capítulo. Então, seja na igreja católica, na protestante, se as pessoas não quiserem sua autotransformação, e é da gente, é nós que temos que nos entender que cabe a nós a nossa própria reforma, a nossa condição de estar, quando está na espiritualidade, está num bom local. Está nas nossas mãos, está no nosso proceder, no nosso dia a dia. Esse capítulo também, quando fala da figueira seca, na visão trazida aqui do Evangelho, também exemplificando, trabalha a questão dos espíritas, através dos médiuns. Né? Significa aqui também, a figueira seca, ele também simboliza os médiuns, os intérpretes da palavra dos espíritos, que trazem como fruto, né? O médium, quando ele faz a comunicação entre o mundo espiritual com o mundo corporal, ele traz a mensagem que é o fruto bendito da árvore de Deus. Né? Então, o médium também tem a sua importância e uma grande responsabilidade, que é a de receber as mensagens trazidas do alto, e nós vamos ver várias mensagens trazidas do alto pelos médiuns, né? E que trazem, através dos livros, das mensagens, muitas coisas maravilhosas para nós. Né? Tanto as obras de André Luiz, que a gente vai ver, né? As obras de Emmanuel, as obras de Joana de Ângeles, aí com a psicografia do Divaldo, tantos outros. São frutos maravilhosos trazidos por médiuns responsáveis, ciosos das suas responsabilidades. Né? E talvez até a primeira psicografia que se tem a notícia recebida do alto da espiritualidade, primeira mensagem, alguém sabe qual é? Que foi feita em pedra? O Decálogo, os 10 mandamentos. Foi escrita através de escrita direta. Então essa mensagem trazida, esses frutos benditos que nos foram trazidos, são importantes para o nosso crescimento de uma árvore frondosa. Mas muitos de nós, infelizmente, desrespeitamos essa mediunidade, desrespeitamos essa comunicação com os espíritos. Muitas vezes utilizando elas, ou deixando de utilizar, sendo omissos, né? Aquele médico que tem mediunidade, e não vou, fico aqui, não vou trabalhar, não quero saber disso, não vou desenvolver, não vou buscar transformar isso em coisas produtivas. E muitas vezes o que acontece? Acaba perdendo, a espiritualidade acaba perdendo essa condição de mediunidade. Quando ele poderia ter usado de um uso maravilhoso. Tem agora o próximo filme até, que é Nosso Lar 2, né? Parece que vai ter o livro do Mensageiros. Os Mensageiros, que é a segunda obra do André Luiz, ele trata exatamente sobre os médiuns. Né? E muitos médiuns que se perderam no caminho. Um pelo orgulho, outros que começaram a ganhar dinheiro com a sua mediunidade, usar para ganhar dinheiro. Então, o desvio da mediunidade. Então, nós vamos ver ali, nesse filme, na obra de André Luiz, Mensageiros, principalmente nesse filme, muito dessas histórias que nos contam, né? Trazendo exatamente a irresponsabilidade e transformando depois o médium em uma árvore, uma figueira
seca, quando poderia produzir maravilhosos frutos de amor. Imagina a mensagem que o médium traz de um filho, de uma mãe que perdeu seu filho, e vem a mensagem dessa criança para a mãe. Olha que energia, que alegria de uma mãe receber a mensagem do seu pequenino, que está no mundo espiritual, que está acolhido, ou do marido, do ente querido, em que traz uma mensagem confortadora, dizendo que está na espiritualidade, que está bem, e sempre está orando por nós, que está nos acompanhando, querendo o nosso bem. Olha que beleza que é essa comunicação da espiritualidade, que nos dá a certeza da vida após a vida. A mediunidade é algo que nos dá a certeza, meus irmãos, de que continuaremos, que a vida só é uma, o mundo espiritual. A Terra é uma passagem que nós temos, importante passagem, porque é aqui na Terra que nós vamos buscar nos melhorar. É aqui na Terra que nós vamos demonstrar quem somos. É aqui na Terra com que nós buscaremos a nossa redenção, a nossa melhora. E aí, quando a gente fala de item de fé, né, esse capítulo que tem da Figueira Seca é o capítulo 19, que nos fala sobre a fé transporta montanhas. Né? E aí a gente verifica no final da parábola seca, da figueira seca, diz o seguinte: tende fé em Deus, eu vou-lo digo, em verdade que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. E aí, nessa passagem, a gente vai verificar, né, do acreditar, do sentir isso, o poder da fé. E na passagem, nesse capítulo, é falado sobre a questão, inclusive, da cura, do passe da nossa energia, aquilo que nós vamos dar na sequência. E diz o seguinte, no Evangelho, depois os irmãos poderão ler, no item 5 do capítulo 19, o seguinte: o poder da fé que recebeu uma aplicação direta e especial da ação magnética. Ação magnética é aquela energia que nós, passistas, damos, e da espiritualidade dos benfeitores. Quando nós passistas, qual é a obrigação do nós passistas? Aquele que vai dar o passe principal é nós estar bem conosco e buscar, quando a gente receber o irmão, transmitir um carinho, transmitir àquele irmão amor, transmitir àquele irmão que ele possa melhorar, que ele possa ficar bem, que ele esteja bem. Essa é a nossa mente está aberta para transmitir a ele tudo de bom. A gente fica buscando sintonizar, focando a amorosidade. E quando a gente faz isso, a gente abre um canal para que a espiritualidade também, por nosso intermédio, também venha as energias da espiritualidade que vão atingir o irmão. Então, o poder da fé, né, que recebe, né, a aplicação direta e especial da ação magnética, por ela o homem age sobre o fluido agente universal, que lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso aquele que, com um poder fluídico, né, de energia, junta com a fé ardente da pessoa que está recebendo, com a fé ardente, opera essas coisas que se diz, alguns dizem depois, coisas sobrenaturais e de cura. Né? E diz assim, ó, o poder fluídico normal, junta-se à fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura. Outros que outrora passariam por prodígios, que não são senão, todavia, a consequência de uma lei natural. Então, é uma lei natural, porque isso aqui é da espiritualidade.
É de Deus. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Então aqui, essa ação da beleza, da mediunidade, que o passista é um médium. É um médium do quê? Da espiritualidade para o irmão encarnado. A gente se coloca, o passista se coloca à disposição da espiritualidade com amor, carinho e tal. Mas o Alexandre aqui é que nem aquele padre. Não é boa coisa que se cheire. Né? O que a espiritualidade faz? De qualquer forma, ela vai atuar. Às vezes com dificuldade, porque a espiritualidade trabalha com todas as condições. Infelizmente, nós espíritas, nós trabalhadores, muitas vezes da casa, damos muita pouca ajuda à espiritualidade superior, mas ela vai trabalhar com o que tem. Se não tem ninguém, vai contigo mesmo. Né? Não tem ninguém, vai eu, Alexandre, mesmo que eu vou por esse intermédio. E vai buscar. Então o médium, ele se colocando à disposição, ele vai ajudar sim, até com a sua energia. Mas para que haja a melhora, meus irmãos, individual, nossa, há uma necessidade, como aqui diz, uma fé ardente, não é do Alexandre, não é do passista, não é uma fé ardente do espírito superior que está passando essa energia. Essa fé ardente é de quem? De quem vai receber. E essa fé ardente não é só aquele, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, e ficar rezando. Não é repetição, não é aquele que faz um pedido mais bonito. Eu faço pedido, até decorei aqui uma fala aqui para me pedir. Não é o que mais faz bonito, é aquele que realmente sente o pedido. É que pede com o coração, que abre o coração para receber. E mais, que se transforma. É aquele que recebendo a mensagem, opa, vou buscar me modificar. Aberto a essa modificação. Porque se nós recebemos o passe, por mais maravilhoso que seja, por melhor Alexandre, que não fosse o Alexandre, fosse o Carlos, que é nosso, né, mais desenvolvido que não é o Alexandre, né, o espiritualizado, aquele padre estava com luz tanto quanto a espiritualidade superior. Por mais que seja um passista maravilhoso, por mais que seja um espírito superior, vem lá Jesus. Se não tem a pessoa, o receptor, que queira receber, que tenha aptidão para receber, vai receber aquela energia e vai se esvair. Então, cabe a entendermos, nós, de que está nas nossas mãos a capacidade de nós nos melhorarmos. E isso a gente vai nos melhorar com a ação, fazer a nossa melhora, buscar ajudar o próximo e não nos omitirmos. Buscarmos entender que todo momento é uma oportunidade de fazermos a diferença. Se nós hoje não ajudamos, vamos começar a ajudar. Nós temos que estar à frente, nós temos que ser proativos. Eu encerro com um texto que eu já fiz algumas vezes, de uma pessoa, até de um colega meu, que não é espírita, mas ele fez uma mensagem até no nosso grupo de trabalho, no meu trabalho, e ele mandou essa mensagem, eu guardei, geralmente utilizo ela, em algumas palestras já fiz várias vezes, porque ele dá exatamente essa visão de que todos nós temos condições de fazer a diferença, que está nas nossas mãos fazer essa diferença, que basta começarmos, basta querermos. Ele diz o seguinte, até o texto que ele faz, ele diz assim, ó, viver é recomeçar. No decorrer de nossas vidas, nos deparamos com pequenos e grandes acontecimentos. Alguns serão levados conosco para sempre. Talvez sejam poucos, quem sabe muitos. Depende de cada um e da vida que escolhemos levar. Depende da nossa opção. Provavelmente seguiremos pela vida afora colecionando atos e lembranças, né? Quantos atos, quantas lembranças. Colocando em ordem de grandeza cada momento que nos foi significativo, que nos deixou marcas, né? O nascimento do nosso bebê, o nosso casamento, vários momentos que nos foram importantes. Marcas,
Umas serão mais profundas, outras superficiais, porém todas, mesmo que eventualmente sem sentido para alguns, tenham em nossas vidas a tradução de sua importância. Pode ser uma música. Quantas vezes, né? A música do nosso primeiro encontro com a nossa esposa, da nossa namorada, enfim. Pode ser uma música. Quem sabe um livro. Talvez uma poesia, uma carta, um Natal. Uma viagem, uma frase que alguém tenha nos dito no momento certo. Pode ser simplesmente um instante, um olhar, um sorriso. Quem sabe uma amizade, um sol que foi alcançado após muita luta. Para o resto de nossas vidas, teremos conosco pessoas que escolhemos guardar dentro de nós. Umas porque nos deixaram marcas. Umas que guardaremos sempre entre nós. Com carinho enorme. Outras porque em algum momento nos fez sentir um fato muito grave contra nós. Mas foi exemplo que precisávamos. E outras ainda, porque mesmo que nos magoando profundamente, fizeram buscar no sofrimento algum aprendizado. Então, desde aquela pessoa que nos ajudou, mas mesmo aquele que nos magoou, podemos guardar, mas não com sentido de raiva, mas no sentido de aprendizado. Olha como isso é importante para nós. Levaremos tudo aquilo que tenhamos ajudado a construir e o peso de tudo que nos deixou de ser construído, pois nós omitimos. Olha a questão novamente da omissão. Por isso, há que se pensar sempre no hoje como uma constante oportunidade de recomeço, onde todo o resto de nossas vidas ainda está em nossas mãos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.